Não é novidade que desenvolver líderes que sustentem e fortaleçam a cultura da empresa é um dos grandes diferenciais de uma empresa de sucesso. Mas como fazer isso na prática? Acho que essa é a grande pergunta. No episódio dessa semana do Gestão de Pessoas, nós vamos mergulhar no case de desenvolvimento de lideranças da Barry Callebaut, maior produtora de chocolates e cacau do mundo. E o nosso convidado super especial para isso é o Alex Mendes, diretor de RH Latam da empresa. Então, se você quer entender como transformar o desenvolvimento de lideranças em uma alavanca real para consolidar a cultura, fica com a gente até o final, que o episódio está imperdível e segue o nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta, agora em horário novo, né, às 17 horas, em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Aliás, leva até vocês já há mais de 4 anos e com mais de 200 episódios, diga-se de passagem. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da The Forces Company, grupo de RH especialista em resolver os problemas mais complexos de recrutamento, seleção e assessment, que nos últimos anos se tornou uma das empresas mais bem avaliadas e que mais crescem no segmento no Brasil. Para começar, quero dar muitíssimas boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Alex. Como é que você está, Alex? Tudo bem? Olá, Rodrigo. Estou ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, com você, com a Patrícia, com todo o time presente aqui. Inclusive, o meu primeiro podcast. Então, estou Olha só. estreando com vocês. Recebi alguns convites ao longo dessa minha carreira e hoje eu estou me permitindo justamente estarem com vocês. Acho que uma estreia, acho que fenomenal, pelo fato da nossa parceria aí desses últimos É meses. verdade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal, Alex. Nós estamos mais felizes ainda, e ainda mais com essa notícia aqui. Com certeza vai ser o primeiro de muitos podcasts que você vai estar participando, inclusive o primeiro de alguns aqui com a gente, né, Paty? É mesmo. Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui também. Alex, eu espero que seja uma conversa ótima. Tenho certeza que vai fluir super bem. E normalmente aqui a gente faz disso um bate-papo, né, Rodrigo? Então Uhum. fica uma delícia aqui. Muito bom. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá, né, Alex? Para a gente começar, conta um pouquinho sobre você e a tua trajetória profissional e também o teu papel hoje na Barri, né? Para a gente ter um contexto de quem é o Alex, qual que é o projeto Barri como um todo, né? Legal. Acho que minha carreira se resume, acho que desde o operacional, tático e estratégico. Uhum, Eu sempre, as pessoas brincam, né, dizendo eu sou cria da Barrica Lebor, porque eu tenho 17 anos de companhia, né, estou caminhando para os 18 anos. Comecei a minha estrada aí no RH há pouco mais de 20 anos, em outras companhias, inclusive nacional. uhum, E na Barrica Lebu, minha história começa em Itabuna, Bahia, onde a gente tem uma fábrica de produção de cacau. E comecei muito jovem, por volta de 19, 20 anos, dentro do RH, dentro da fábrica, vivendo aquela cultura ali fabril. E passei por várias áreas dentro da área de recursos humanos e subsistemas, e fui fortalecendo minha carreira ao longo desse tempo, voltado sempre querendo ser uma pessoa que pudesse ter impacto na vida das outras pessoas. Então, meu papel de RH sempre foi voltado para esse objetivo, trazendo, é claro, sempre muitos aprendizados ao longo dessa minha carreira, de entender o produto, né, desde entender um pouco mais da estratégia da empresa, então muito novo, e eu queria realmente estar em um papel onde eu pudesse ter realmente uma área de recursos humanos generalista, então eu cheguei a passar por alguns papéis até de especialistas. Fui convidado, é interessante que dentro dessa trajetória fui convidado para estar atuando dentro da área financeira, e dentro do meu papel de RH dentro da fábrica ainda conciliei parte da rotina de RH, parte da rotina de finanças,
Mas eu sempre tive muito claro, Rodrigo, que eu queria continuar em RH. E naquele momento, até o gestor brincou: se você quer ganhar mais, fique em finanças. Se você quer ganhar menos, fique em RH. E eu falei: eu quero ganhar menos, mas sendo feliz. Então, escolhi RH e continuei a minha carreira trilhando até chegar em São Paulo. Estou em São Paulo aqui há 10 anos, desses 17 anos, 10 anos foram construídos aqui em São Paulo, onde eu pude construir uma carreira voltada muito mais holística e olhando para o Brasil. Então, passei pela parte de analista, supervisor de RH, fui para ser coordenador de folha de pagamento, que foi o momento de estruturar toda a parte de folha de pagamento dentro do Brasil. Depois me tornei Tia Business Partners para toda a região, para todo o Brasil, pegando as fábricas de Itabuna, de Ilhéus e de Extrema, que é uma fábrica de chocolate. E depois ganhei aí o Chile, né, como um papel já como head de RH, até chegar à posição de diretor de RH da região Latam, excluindo o México. Então, hoje eu tenho aí um papel forte voltado para o Brasil, Chile, o Equador, onde a gente tem operação também, Colômbia, e agora a gente está desbravando um pouco ali a Argentina. Então, esse meu papel aí se torna aí um resumo de 17 anos, mas sempre conectado a todas as possibilidades de impactar as pessoas dentro da organização. Você Alex, cuida de quem faz nosso chocolate, é isso? é, É um produto bom, né? Quando a gente fala de chocolate, todo mundo fala uau. Então, realmente é muito gostoso trabalhar em uma empresa que promove aí, diga-se de passagem, o melhor chocolate que nós temos aí, belga do mundo. legal. Alex, primeiro, parabéns pela carreira, assim, e parabéns pela escolha, né? Porque tá no RH, tenho certeza que você está mais feliz, não tenho dúvida nenhuma disso. Para a gente poder começar, me conta um pouco sobre a cultura da empresa, né? Como é que é, né? Se as pessoas não conhecem ainda, me conta como é que funciona. Posso te dizer que é uma cultura muito forte, Paty. A cultura da Barrica Lebu é profundamente enraizada em 5 valores inegociáveis que nós temos. Primeiro, foco no cliente. Nosso cliente é a nossa razão central da nossa existência. Paixão, né? Paixão pelo que nós fazemos, paixão pela nossa cultura, paixão pelo que nós entregamos. Empreendedorismo, para abrir espaço para todos empreender, trazer novas ideias, soluções, inovações. Então, para quem gosta justamente de criar, inovar e ter o seu espaço de criação, é uma empresa fantástica nesse quesito. E espírito de equipe e principalmente a integridade. São 5 valores que nós não abrimos mãos e você percebe que isso não está no papel, isso não está na parede, isso está na vivência das pessoas. A Barrica Lebu já está caminhando para quase 30 anos no Brasil e a gente percebe o quanto esses valores estão enraizados na nossa vivência, no nosso diálogo, no nosso approach, orientando as nossas decisões, orienta a nossa estratégia de recrutamento. Quando a gente fala de recrutamento, a gente conecta aos comportamentos, conecta aos nossos valores. A forma como nós nos relacionamos com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com a nossa comunidade onde a gente está inserido. Apesar de ser uma empresa global, criamos esse ambiente muito conectado com a nossa realidade local. Então, acho que todos os nossos princípios, comportamentos sempre passam pelos nossos valores, com o objetivo justamente de sermos autênticos, mas que isso não fique no papel, isso seja algo que as pessoas respiram. Então, em todo momento, em todas as oportunidades, a gente traz os nossos valores como nosso guia, para que as pessoas entendam que aqui na Barrica Lebu, a gente tem essa cultura forte, e é uma cultura enraizada, desde a alta gestão às pessoas que estão na operação. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, as pessoas vão falar dos valores e vão exemplificar esses valores de uma forma muito prática, onde eles vivem isso constantemente. E eu sou uma testemunha disso aqui, né, Alex? Porque a Barria nossa, vocês são nossos clientes, e recentemente a gente fez um assessment grande aí com vocês, de mais de 100 avaliações, né? E a gente viu exatamente essa homogeneidade, né? Essa identidade das pessoas com a empresa e uma homogeneidade cultural bem,
bem evidente, assim, sabe? As pessoas muito orgulho de trabalhar aí, com uma noção muito clara das expectativas da empresa para com elas, das responsabilidades delas. Então a gente viu uma cola social bem forte, assim, né, no negócio. E eu queria entrar agora, já fazendo um gancho com o tema, né? Em que momento, Alex, vocês identificaram a necessidade de fortalecer a cultura através das lideranças, né? A gente sabe que esse é o caminho mais contundente, contumaz para fortalecer a liderança, mas em que momento que vocês falaram, bom, vamos evoluir nossa estratégia de gestão de cultura via lideranças? Teve um marco específico? Conta um pouquinho dessa, de onde que esse tema foi inserido, em que momento que foi e de que forma que foi. Excelente pergunta, Rodrigo. Eu acho que o ponto de virada, principalmente falando da nossa região Latam, da nossa realidade, né? Porque uma empresa global, automaticamente você vai ter realidades distintas, né? A depender da região. Eu acho que, olhando para... Eu fiz uma reflexão rápida. Não foi um ponto de virada calculada, né? Uhum, Foi um ponto onde nós, principalmente da área de recursos humanos, percebemos que precisávamos investir mais tempo na capacitação da nossa liderança para ter os resultados esperados. Porque quando percebemos que, para sustentar toda a estratégia que estava vindo global, né, em termos de crescimento, em termos de inovação, em termos de digitalização, a gente precisava de líderes que fossem não apenas gestores, mas também guardiões da nossa cultura. Cultura essa para guiar toda essa estratégia que estava por trás. A gente percebeu que o caminho era capacitação, o caminho era conhecimento, o caminho era treinamento. Então, investir na base, investir no conhecimento, era a única alternativa para a gente continuar fortalecendo essa cultura. uhum, E a cultura, ela passa justamente por um processo de transformação, ela passa por um processo de conhecimento. Então, a gente tinha líderes que estavam executando o seu trabalho há 10 anos, há 20 anos, mas que muitas vezes não percebia o quanto ainda havia o caminho para abrir espaço para o conhecimento, né? Quando uhum, a gente fala pelo processo de digitalização, né, a gente vê o quanto a digitalização vem trazendo uma pressão para dentro das organizações. E como é que eu incorporo toda uma estratégia de digitalização, de automação, se eu não tenho pessoas preparadas para isso? Como é que eu incorporo e trago para a minha liderança que eu preciso de uma comunidade, de um ambiente mais diverso, mais inclusivo, se eu não tenho o letramento dessas pessoas, que é algo que deveria ser o papel social, mas a gente sabe que o papel social também faz parte da minha responsabilidade enquanto liderança, enquanto empresa, se eu não invisto em capacitação. Então, essa transformação cultural exige consistência, e isso só é possível quando as lideranças vivem e promovem os valores dentro da organização no dia a dia, que isso crie uma rotina, que não seja algo, a capacitação está aqui, mas no outro dia a gente esquece que isso tem que ser realmente enraizado. Então, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa realmente árdua, mas que precisa dessa constância, precisa de propósito, ainda mais de um mundo que está tão acelerado, né, e que as pessoas querem resultados do dia para a noite, mas muitas vezes não querem passar pelo processo. Então, isso também a gente tem que mudar o mindset. Esse mindset foi criado e foi permitido porque nós investimos verdadeiramente em capacitação. uhum, Muito legal, Rodrigo. Eu queria só trazer aqui, complementando, que esse é um tema fundamental para a liderança, né? A gente sabe o quanto a liderança precisa ser, e aqui eu trago muito um exemplo que a gente fez na Natura, que é ser o Chief Culture Officer, né? uhum, Então, todos os líderes precisam ser os donos da cultura, porque eles são os guardiões desse processo. Ou seja, a partir do momento que o líder entra na companhia, ele está sendo observado, e aí ele precisa guiar para onde a companhia deve ir. Então, é fundamental, Alex, esse processo de capacitação, sem dúvida nenhuma. uhum. Muito bom. E como é que vocês inserem esses valores ou comportamentos que você mencionou ali na pergunta da Paty inicial
nas trilhas de treinamento e desenvolvimento das lideranças, Alex. Quer dizer, como é que você faz essa aterrissagem, né, das diretrizes na conscientização, no letramento cultural? Olha, é um trabalho que a gente precisa primeiro fazer o design de qualquer programa baseado justamente nesses valores. Quais são os valores da companhia? São esses 5 valores. Quais são os comportamentos que nós esperamos? Então, através desse design, seja de um programa de liderança, seja de um programa onde a gente vai investir a capacitação dos gestores em termos de recrutamento que nós fizemos, né? Porque a abordagem dos nossos gestores atualmente mudaram graças ao investimento que nós fizemos na capacitação de como recrutar, qual é a abordagem correta, qual é a abordagem mais coerente para você capacitar os melhores talentos do mercado. Isso se passou por uma construção de design onde você conecta. Você trouxe o exemplo do assessment, Rodrigo. Quando a gente foi desenhar o assessment, a gente foi falar de cultura, a gente foi falar de valores, a gente passou por esse caminho para tentar entender qual eram os valores, qual era a cultura dessa empresa, da Barrica Lebô, para que a gente pudesse verdadeiramente conectar com um propósito no que a gente esperava do programa de assessment. Então, quando a gente fala justamente de trilha de carreira, ela não vem com papel no seu primeiro, na sua primeira prioridade, no foco no conteúdo, no foco no que a gente vai querer. Antes disso, passa por um design de conectar o que a gente espera desse conteúdo, dessa capacitação, baseado nesses valores. Atualmente, a nossa trilha de liderança, ela perpassa desde o C-Level, a média liderança, a liderança operacional, a liderança administrativa. É claro, cada um com seus objetivos e propósitos. Quando a gente olha para o C-Level, cada vez mais a gente vem trazendo estratégias e treinamentos que conecte justamente a uma visão global, uma visão estratégica, uma visão onde ele possa acelerar a visão dele versus o que o mercado está pedindo, o que necessita, sem esquecer também da mão em termos de gestão de pessoas, porque muitas vezes quanto mais nível, quanto mais alto eu estou, muitas vezes eu acabo descolando um pouco justamente do papel da sensibilidade em termos de pessoas, então a gente reforça um pouco mais a liderança inclusiva. Quando a gente vai para a trilha de média liderança, a gente traz treinamentos de capacitação de competências técnicas, habilidades humanas, onde a gente precisa identificar. Hoje, por ser uma empresa global também, a gente traz uma capacitação aberta para a língua inglesa, o espanhol, porque está sendo muito demandado. Muitas vezes a gente tem bons talentos, mas a gente precisa desenvolver uma segunda língua. Então, a Barri também promove trilhas onde a gente possa acelerar esse desenvolvimento. E para a média, descendo um pouco para a liderança mais operacional, a gente também trabalha no foco de liderança, mas também principalmente de como se tornar mais eficiente dentro de uma fábrica, seja de cacau, de chocolate, e principalmente a segurança deles, né? Porque apesar de todos esses valores, a gente reforça muito com a nossa população. Segurança é um valor inegociável. Então, todos os dias a gente coloca isso, não só como uma trilha dentro de uma capacitação que a gente precisa, mas como uma constância, porque sem a segurança, certamente a gente não vai conseguir produzir, a gente não vai conseguir entregar nada. Então, a gente sempre, até talvez, sensibiliza as pessoas. Da forma como vocês entraram aqui, minimamente a gente espera que vocês saiam. Vocês têm suas famílias e vocês precisam voltar em segurança. Então, não atropelem os processos, não façam algo que vai de encontro à sua segurança. Bom. Alex, para esses programas de liderança, quais metodologias vocês têm usado, né? Então, mentoring, coaching, vocês estão, né, tem uma formação onde vai mudando dependendo da necessidade? Me explica um pouquinho. Olha, a gente tem algumas ferramentas e eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho do trabalho que meu time de recursos humanos realiza na região, porque a gente promove, a gente é proativo. A gente tem os nossos programas globais, mas a gente traz muitas ferramentas locais. Hoje a gente tem o nosso programa de mentoria, que nasceu como um piloto,
né? A gente tinha um programa de mentoria global, mas com a barreira linguística, muitas vezes isso não conecta, não chegava à nossa liderança, até a média liderança, muitas vezes. Então, partimos de, por que não criar um programa de mentoria local? Então, formamos, né, pessoas que pudessem estar habilitadas a preparar um programa, né, a criar esse programa e a se conectar com esse programa, e a partir desse piloto, conseguimos expandir atualmente para todas as áreas. Então, é um programa que hoje é visto com bastante reforço em termos de desenvolvimento. Recentemente, fizemos uma pesquisa das pessoas que participaram desse programa e mais de 90% confirmaram que o programa de mentoria ajudou no seu desenvolvimento, na sua promoção de conhecimento dentro da carreira. Ou seja, eles entraram de uma forma e saíram de outra forma. Então, acho que isso reforça, né, 90% das pessoas dizendo, olha, o programa refletiu de forma positiva na minha vida, né, profissional e pessoal. Temos aí o Assessment, que o Rodrigo citou recentemente, o Assessment está fazendo parte dessa construção, em parceria com a Forceus, que trouxe toda a sua experiência e metodologia para garantir uma avaliação robusta e alinhada à nossa cultura, trazendo um diagnóstico aí fantástico da nossa liderança para podermos trabalhar no desenvolvimento deles de uma forma mais assertiva. Temos aí o Job Experience. O Job Experience é um programa também local, ela bebe da mesma fonte do Job Rotation, mas de uma forma mais compacta. Em 2 semanas, a gente oferece às pessoas experimentarem de forma diária, né, prática, o conhecimento, as habilidades de uma outra área. Uma pessoa de RH trabalhando por 2 semanas em finanças, uma pessoa de finanças trabalhando no chão de fábrica, uma pessoa de chão de fábrica trabalhando na manutenção. Então, a gente fez esse Job Experience funcionar, já estamos aí na nossa segunda edição, e ele traz esse universo, né, onde possibilitamos as pessoas enxergarem, né, na outra área, as dores, as oportunidades de desenvolvimento, né, conectado ao seu IDP, o seu plano de desenvolvimento. Então, os benefícios que esse Job Experience está trazendo como ferramenta, ela acho que eu posso dizer, incomensurável os resultados, porque a gente desenhou o programa com a finalidade, com os objetivos, mas cada vez mais a gente vai descobrindo, inclusive talentos, né? Recentemente tivemos uma pessoa no nosso time na área de procurement, na área de compras, que migrou para a área de originação em projetos, graças a um programa que ele fez, do Job Experience, teve a oportunidade de passar por lá, o gestor viu o potencial daquele candidato, daquele colaborador, e quando abriu a vaga, nós não tivemos dúvidas que ele era a pessoa certa. Então, assim, temos várias ferramentas que eu poderia aqui passar horas falando, mas o mais importante de tudo é que a gente vem tentando fazer isso de uma forma muito conectada com o propósito das pessoas. Como a gente pode gerar mais impacto para as pessoas. Engraçado como você se expor a algo diferente abre a nossa cabeça, né? Então a importância do job rotation, desse que você tem aí como job experience, né, que é um período mais curto de rotação, para desenvolver as pessoas internamente, engajar, renovar a caixa de ferramenta, abrir novos horizontes de carreira, né? Eu tenho um case até meu dentro aqui da empresa, que eu comecei a dar mentoria para os jovens talentos nossos, então a gente fez mentoria coletiva, né? Então a gente pegou todo mundo com 25 anos ou menos da empresa e tem uma vez por mês eu dou mentoria para essas pessoas em começo de carreira. Ora, eu descobri uma paixão assim que eu não sabia que eu tinha, né? Que é ensinar jovens sobre carreira, né? Então é interessante, né? Quando a gente se expõe a essas experiências, a gente acaba se descobrindo também, né? Então, E como muito a gente legal. aprende e evolui, né, Rodrigo? Porque muitas vezes a gente pensa que o papel da mentoria vai ser justamente o papel do outro, quanto o outro vai se beneficiar, mas o nosso papel como mentor, ele enriquece muito. Então, assim, eu aconselho os líderes aí, a todas as pessoas que têm essa oportunidade de vivenciar, né, ser um mentor, faça.
porque a troca e o benefício é para ambos os lados. Todo mundo ganha, né, Alex? Todo mundo ganha. A Paty faz mentoria há muitos anos, né, Paty? Faço, e de fato, Rodrigo, é o meu momento mais flow. Ah, é? É onde eu, de fato, olho e falo, ai, que legal, né? Onde o meu propósito está mais conectado ali com a pessoa. É muito Ó, gostoso. se duvidar, Paty, porque a gente já falou disso sei lá, uns 2 anos atrás a gente falou disso, 1 ano, 2. Se duvidar, a mentoria coletiva aqui surgiu da ideia de eu ter conversado com você, Ai, legal. porque eu me lembro que você sempre conta com muito carinho, assim, dessa atividade paralela que você tem, né? Então Sim, talvez foi inspirado aí, viu? Nem te obrigada. agradeci, né? Eu nem tinha te agradecido ainda, então já fico o agradecimento aqui. Feliz de escutar você fazendo isso. E eu acho que uma coisa legal, Alex, que você trouxe é vários formatos, e o Job Experience é sensacional, provavelmente custo zero ou muito baixo, e Custo que quase zero. empresas conseguem fazer. Então, assim, acho que é uma prática que quem está nos ouvindo poderia sim implementar nas suas empresas. E eu acho que o mais legal aqui é ter a possibilidade de você ampliar as suas capacidades, né? Os seus skills aqui. Então, você vai ampliando. Isso é um profissional do futuro. A gente sabe que cada vez mais, né, as pessoas vão estar orientadas pelas suas capacidades. Então, parabéns, assim, achei muito legal essa tua ideia, a maneira como você fez, muito bacana. Como é que você tem feito? E aí, desculpa, Rodrigo, já vou Sim, claro. para monitorar, né, isso, né? Então, as pessoas Uhum. estão lá fazendo vários treinamentos. Claro que o Job Experience, quando a pessoa acaba indo para a área, é uma maneira de monitorar, mas como é que você monitora os comportamentos, assim? E aí, até os KPIs, né, Paty, de gestão Isso. de cultura, assim, como é que você faz essa mensuração do quanto que a liderança está propagando os valores ali do negócio, né? Eu acho que eu posso, com muito orgulho, dizer que o nosso NPS, que foi recente, ele foi o maior do mundo, Uau. comparado a todas as outras unidades da Barrica Se Lebor. puder falar Então, aqui, fica a a teu gente critério. chegou, a gente chegou aí a um engajamento de participação das pessoas em mais de 80% na pesquisa, Uhum, e com 62%, não, uhum. desculpa, 80% de participação e mais de 62% ali de NPS. Legal. Então, a gente vê, quando a gente olha para os nossos KPIs, seja voltado do nosso NPS, quando a gente faz o nosso monitoramento de retenção. Nesse último ano, nós trabalhamos com quase aproximadamente aí, 187 vagas em toda a região, isso novas posições que foram criadas, posições que foram substituídas. E quando a gente olha para esse número, mais de 90% das pessoas que entraram em nossa companhia permaneceram. Uhum, E hoje a gente tem aí, dentro da nossa operação de cacau, né, e chocolate, e principalmente no cacau, que é uma operação mais antiga, a gente tem mais de 10 anos, 11 anos de pessoas trabalhando conosco. uhum, Então, eu sou exemplo, que eu disse 17 anos, mas quando eu olho para os meus colegas de RH do lado, um está com 21 anos, outro está com 25 anos de companhia, outro está com uhum, 15, pessoas que estão aqui há muitos anos. uhum, Então, quando a gente fala de KPIs, a gente atrela sempre o quanto a gente está trazendo as pessoas, né? Então, nosso KPI em termos de engajamento, de retenção, o quanto a gente está conseguindo manter as pessoas dentro dessa organização. Eu acho que não existe uhum. KPI melhor para dimensionar e dizer se as pessoas estão bem, né? Que é justamente o KPI em termos de retenção. Então, nossa retenção é bem alta dentro do nosso time, né, da Barrica Lebor. Anualmente, também a gente monitora através das nossas avaliações, então a gente tenta ver, Uhum, atualmente hoje, e isso é uma evolução do nosso processo de aprendizado, a nossa avaliação anual, em termos de performance, em termos de carreira, hoje ela está conectada com os nossos valores, que foi o início da nossa conversa. uhum, Então, ela se conecta, né? Enquanto o gestor ali avalia aquele colaborador,
atrelado aos valores e os comportamentos da organização. O quanto você se avalia, então você tem a oportunidade também de dizer. Então, hoje, Rodrigo e Paty, a gente tem alguns KPIs, né, dentro, mas o que eu acho que é mais relevante é o nosso KPI em termos de engajamento, de satisfação das pessoas. E isso acho que nos mostra e nos faz justamente guiar diariamente qual é o nosso papel de continuar fortalecendo tudo que está bem e aquilo que não está indo tão bem, o que é que a gente pode ainda melhorar. Então, acho que é isso. É um pouco do que a gente tenta se conectar aí em termos de dados e números, para que a gente possa continuar atento a tudo que a gente está fazendo, se está realmente gerando o valor esperado e o impacto esperado. E, Alex, poderia dar um exemplo de um resultado concreto que vocês tiveram através desse programa de desenvolvimento de lideranças, em termos de cultura, né? Quer dizer, algum impacto na cultura, algum fato relevante de cultura que aconteceu após iniciativas de desenvolvimento desses líderes de vocês? Olha, eu posso trazer alguns. A gente teve um treinamento, por exemplo, de comunicação não violenta. Isso foi nesse último ano fiscal. O nosso ano fiscal acontece aí entre agosto, de setembro a agosto. Então, fechamos o ano fiscal agora em agosto de 2025. E fizemos um treinamento aí de comunicação não violenta e inteligência emocional para praticamente 200 líderes aqui no Brasil. E comunicação, eu acho que é um fator que toda organização precisa melhorar constantemente, porque ela precisa ser assertiva, ela precisa ser clara, mas ao mesmo tempo ela é muito única, porque depende muito do como o outro recebe, quanto o outro entende. Então, é um processo contínuo de melhoria. Quando eu aplico, invisto horas em sala de aula para essa liderança, desde o nosso CEO dentro da organização até os líderes mais júnior, e coloco todo mundo na mesma página para falar de comunicação não violenta, para falar de inteligência emocional. E na prática, eu vejo que as comunicações, elas estão acontecendo de uma forma muito mais assertiva, onde as pessoas estão levantando mais a voz, onde eu tenho um impacto menor em termos de reclamação, onde eu tenho uma liderança mais engajada e onde eu recebo diariamente o feedback, nossa, que treinamento fantástico. Porque além do treinamento, a gente fez um reforço desse treinamento. A gente colocou todo mundo em sala, mas a gente aplicou novamente um reforço. E isso veio multiplicando. Então, a gente colocar isso na liderança, para que essa liderança cascateie e essa operação sinta-se empoderada em levantar a voz, em ter voz ativa, em dizer o que está indo bem e o que não está indo bem, isso faz com que a gente monitore diariamente na prática, Rodrigo, a funcionalidade, o impacto e um treinamento de comunicação que foi investido aí em 8 horas, mais de 7 turmas que nós realizamos em todo o Brasil, em São Paulo, em Extrema, em Itabuna, em Ilhéus, em todos os locais que a gente tem a operação, e a gente vê na prática que as pessoas dizem e falam. A gente fez o nosso monitoramento, que é aquele famoso avaliação de reação, que todo mundo conhece, né? Mas aquela avaliação de reação, ela é aplicada em um curto tempo, e depois, o que acontece? Né? O que a gente está realmente trazendo em termos de dados práticos? Então, a gente continua monitorando através da nossa liderança, através do nível que a gente tem de satisfação em termos da habilidade da nossa gestão em comunicar com suas equipes. Perfeito, perfeito. Alex, fiquei com uma dúvida aqui. Vocês são um grupo global, né? Então, estão em vários lugares, mas como é que você equilibra essa consistência, né? Quando vem da cultura global com as adaptações para a cultura local. Como é que você faz? Você precisa receber tudo e só passar? Como é que vocês fazem? A Rica Lebô, Paty, tem uma abordagem chamada One BC, né? Única empresa, né? Única Barrica Lebô. E que valoriza muito a diversidade e promove a inclusão. Então, assim, sempre adaptamos os programas à realidade local, respeitando as particularidades culturais, que isso eu não abro mão, eu sempre digo muito, como voz de RH da região,
eu sempre falo muito sobre a nossa realidade, né? A Hum, realidade que eu tenho em Chile, uma, que eu Uhum. tenho no Equador, uma uhum, outra. Quando eu olho no Brasil, em Extrema, em Minas, é diferente de São Paulo, que é diferente da Bahia. Então, assim, como, né, fazer com que a estratégia ou o direcionamento seja cascateado globalmente, mas respeitando justamente as particularidades culturais. Então, esse é um papel meu enquanto RH, liderança de RH, é um papel da minha liderança, para fazer com que a gente mantenha os valores globais como norte, mas, ao mesmo tempo, adaptando a nossa realidade cultural, a nossa diversidade que nós temos. Isso é feito por meio de uma liderança sempre inclusiva, uma escuta muito ativa. A gente fala que a escuta ativa é algo que a gente precisa cada vez mais trabalhar, e uma uhum, cocriação sempre das pessoas, né? Então a gente sempre abre esse espaço. Eu sempre digo que nada está escrito na pedra. A gente pode justamente fazer com que isso seja desafiado, né? Desafiar o status quo. Então, o global tem um direcionamento, a gente recebe, a gente vê, traduz e cascateia, mas com sempre olhando esse cascateamento de uma forma muito sensível à realidade de cada região. Muito legal, muito bom. Isso é muito importante, né? hum, A Natura tem, né, do México à Argentina, já trabalhei em outras empresas que também tinham, e fazer essa adaptação cultural é importantíssimo para a pessoa se ver, né? Porque senão vira só mais um treinamento, né? Então eu me identifico, eu estou próximo, eu estou junto. E aí tem a mudança de comportamento que a gente precisa para essa transformação cultural, né? Muito legal. Eu posso citar um exemplo? Claro. Com essa parte, a gente sabe que a gente está vivendo em um mundo cada vez mais digital. Uhum. E a nossa operação, recentemente, foi convidada a passar por esse processo digital. Então, imagina, eu tenho um operador na fábrica de Itabuna, que está trabalhando conosco há 20 anos, 30 anos, e eu estou falando de casos reais, Uhum. pessoas que estão conosco há 30 anos trabalhando, que muitas vezes nunca foi uma pessoa que estava inserido em um meio digital, né, por uma questão até cultural e tudo mais, e de repente, olha, aquele comunicado que você vê diariamente impresso no refeitório, né, colado no mural, ele vai chegar para você diretamente no seu e-mail. Ele vai chegar diretamente nos dispositivos, né, nos aparelhos que nós temos, nos Chromebooks, nos notebooks, que estão na fábrica. Olha, agora a gente tem um sistema chamado Polka, é um tablet que está disponível na operação. Então, aquele treinamento, aquela dúvida, aquele procedimento, um clique, você consegue visualizar. Como você faz isso? Né? A estratégia está ali. A partir de tal dia, todas as nossas comunicações estarão, por exemplo, nessa plataforma. Mas você, né, eu tenho que ter essa acessibilidade com, antes de implementar, preparar, Perfeito. transformar esse mindset, ter os recursos adequados para que essa estratégia não simplesmente chegue e passe de uma forma despercebida, que não tenha um engajamento, que não tenha um impacto real. Quando eu falo justamente de transformar, de cascatear essa estratégia, é justamente isso, é perceber a realidade. Talvez essa realidade dos Estados Unidos, onde a gente tem planta também, ou na Europa, não seja essa realidade. Talvez seja uma realidade muito mais distinta do que eu tenho. Então, é entender justamente a realidade que você está inserido para transformar e perceber quais são as soluções que você precisa fazer. Eu tenho uma pessoa dentro do meu time que trabalha na fábrica de Itabuna Ilhéus, que ela teve de passar por uma transformação educacional lá no passado, uhum. onde as pessoas entravam nas nossas plantas que não sabiam ler, e a Barrica Lebow desenvolveu programas justamente para acelerar a educação dessas pessoas, onde o nosso operador pudesse ler e escrever. Isso eu estou falando de 25 anos atrás. Então, quando eu falo de estratégia global e adaptada à cultura, é isso, é ter impacto na prática, é conseguir assimilar qual é a realidade, qual a necessidade que a gente precisa fazer para que essa estratégia não seja apenas no papel, mas ela seja vivenciada com propósito. Esse exemplo é excelente, né? Porque é uma realidade que não existe na Europa, né? Que é a matriz da empresa.
Então, acho que é um Exato. exemplo de tropicalização da estratégia, da gestão da cultura, da gestão do desenvolvimento, né? E por empatia, né, Rodrigo? É, Sem dúvida nenhuma. é uma ação social também, né? Além de uma ação interna, uma ação externa para o ecossistema ao redor, né, da empresa, né? Muito legal, Alex. Queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo aqui com a gente, Alex. Adorei o papo. Eu já conhecia, né, a Barry, e admiro muito o trabalho que vocês fazem aí. E toda vez que eu como chocolate ou tô brincando, não lembro de vocês toda vez que eu como chocolate, mas deveria, né? Porque vocês são os maiores produtores de cacau e chocolate do mundo. Então, né, Paty, eu acho que cabe a gente deixar um agradecimento aqui, né, a Barry, porque afinal o chocolate faz parte da nossa vida também, né? Sem dúvida. Bom, sou chocolatra aqui, Alex, então não posso ficar sem, adoro realmente. E eu acho que essa conversa foi muito produtiva, né? Para a gente entender o quanto o desenvolvimento de pessoas ele é fundamental para a cultura, né? Para o aprendizado das pessoas. Então, foi uma conversa muito leve, gostosa, de muito aprendizado. Obrigada, viu, Alex? Eu que agradeço, Paty, agradeço o Rodrigo, meu primeiro convite, meu primeiro podcast, e fico muito feliz de alguma forma contribuir, né, com um pouco da minha vivência, mas essa vivência minha que foi construída, né, dentro desse modelo onde eu tenho várias outras pessoas que suportam toda essa estratégia. Então, vai aqui meu agradecimento também público a todo o meu time, né? Seja o meu público, meu time direto dentro do RH, mas todo o nosso time aí da Barrica Lebow, que faz hoje aí a nossa empresa ser líder no mercado, né, mundial em produção, em cacau e chocolate. Muito feliz de estar aqui com vocês. Desejo aí um ótimo dia para vocês. E para quem está aí nos escutando, ouvindo, eu sempre digo que nunca é tarde para começar. Então, para os profissionais de RH, analise sempre com muito cuidado, tenha um diagnóstico muito claro cultural, entenda quais são os valores essenciais, né, para a sua estratégia, como eles estão sendo vividos e desafie o status quo, porque eu sempre digo aqui dentro da empresa quem são, na verdade, quem é a Barrica Lebow, né? A Barrica Lebow é cada um de nós, é essa construção. Então, não posso dizer que é o outro, né? A imagem dessa empresa construída é através de toda essa liderança. Então, a gente precisa sempre começar com esse diagnóstico, tentando entender quem nós somos, né? E como essa cultura está sendo vivida. Então, muito obrigado e agradeço aí mais uma vez a participação. E nós esperamos te ver por aqui novamente, Alex. Então já fica o convite aqui no ar. E também um agradecimento a todas e todos que estão acompanhando até aqui o episódio dessa semana. Já deixando o convite para seguirem a playlist aqui do programa e navegarem lá nos mais de 200 episódios disponíveis. Alguns dos principais cases de RH do país estão aqui no Gestão de Pessoas, no nosso histórico de episódios. Então aproveitem para navegar lá. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima semana.